Eu falei em outro vídeo que as coisas são simples e são as pessoas que complicam elas, na verdade, né? A gente, o ser humano é complicado. Então, por isso que eu falo pra você, para de complicar o início da sua criação de conteúdo, cara. Eu sei que você tá fazendo isso apenas pra arranjar uma desculpa, uma justificativa pra você não começar, porque tudo é difícil, porque você não tem tudo o que precisa. E sabe por que que eu sei disso? Porque eu sempre faço esse mesmo tipo de coisa. Então, a real é que esse vídeo, essa fala que eu tô dizendo aqui pra vocês é pra mim, né? É pra mim, não é nem só pra vocês, mas também é pra mim. Bora conversar sobre por que você não deveria enrolar e complicar as coisas aqui na internet, você começar o quanto antes. Bora lá? Meu nome é Renan Felipe, você tá chegando aqui no canal agora, você não deve saber que eu não tô na minha casa, eu tô gravando em outro cenário, com outros equipamentos, com outra câmera, e não tô em casa. Você já percebeu, eu já tô na casa de um outro criador de conteúdo, uma criadora de conteúdo também do YouTube muito grande. Eu não vou falar aqui porque não é o objetivo do vídeo. Se você acompanha a Ana Melo lá no Instagram, você já sabe, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer vídeo aqui pra vocês. E, gente, como eu disse pra vocês, a grande verdade, eu sei que passa na tua cabeça também esse tipo de coisa que eu acabei de relatar, sempre a gente arranjando alguma justificativa pra não começar. Então, tipo assim, ó, eu não tenho equipamento, eu não tenho câmera boa, igual essa daqui que eu tô usando, que eu nem sei qual que é, uma Canon EOS, não sei mais. Eu não tenho um microfone legal com luz RGB igual esse daqui. Eu não tenho cenário com umas plaquinhas aqui, ó, todos uns negócios legal. Uns livros. Eu não sei qual que é a tendência da vez pra eu pegar ela aí na onda dela, pra eu embarcar e falar sobre a mesma coisa e ganhar um monte de view. Será que eu vou reagir ao vídeo do deputado, do político que fez, falando sobre um determinado assunto em alta agora? Será que eu começo falando sobre outra coisa e não aproveito esse hype e deixo isso passar? Eu sei que tudo isso passa na sua cabeça e quando você vê, você acabou não fazendo nada, né? Acabou deixando passar várias e várias oportunidades e você olha pra trás e fala, puta, se eu tivesse começado lá atrás, talvez eu não estaria passando por isso que eu tô passando aqui agora. Então esse vídeo aqui vai ser dividido muito rapidamente em duas partes. O que que você não precisa ter pra começar a criar conteúdo e, sabendo disso, como começar e como começar de um jeito simples e se mantendo simples e aí sim, aproveitar uma tendência de criação de conteúdo que 2025 tá trazendo, a gente vai falar mais sobre isso, e aí sim, você pode começar agora e aproveitar talvez essa oportunidade para começar com um boostzinho, assim, com uma alavancagem um pouco mais rápido, assim, que se você fizer do jeito certo e tiver um pouco de sorte e tiver uma boa desenvoltura, talvez você vai conseguir aproveitar essa tendência, mas a ideia é começar e começar do jeito simples e se manter simples, beleza? Do que você não precisa para começar? Primeiro de tudo, eu já falei, você não precisa ter equipamentos caros. Nesse caso aqui, eu tô gravando em outro lugar e os equipamentos que eu tenho à disposição aqui são diferentes. Eu tenho dois painéis de LED da Elgato, que para quem não conhece é uma marca muito famosa lá fora e no Brasil é muito caro. Dá para eu controlar aqui numa Stream Deck, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Nesse negocinho aqui, ó, eu controlo as luzes, controlo várias coisas, dá para configurar. Eu tenho esse HyperX Quadcast, eu acho que é, enquanto lá na minha casa eu gravo com outro tipo de microfone, a Ana grava com o HyperX Solocast. Todos esses aqui são microfones excelentes, você não precisa de uma câmera boa igual essa, como eu disse para vocês nos outros vídeos que vocês viram, eu gravo com esse meu iPhone 13 mini verde, que para mim foi o melhor celular já lançado, porque ele é pequenininho, cabe na mão, ele é bonito, e eu gravo os meus vídeos com isso daqui, o iPhone 13 mini, é do que? 2000 e sei lá, de que ano que é esse celular, eu gravo com ele, eu gravo com o microfone que eu tenho lá. Hoje eu tenho esses equipamentos à disposição, hoje mesmo, né? Amanhã talvez eu não tenha, porque eu estou fora daqui, são equipamentos de ótima qualidade, mas a gente não começou dessa forma. Quando eu digo a gente, é a Ana, por exemplo, não começou dessa forma, a gente começou e até hoje continua gravando com o celular. A gente por muito tempo não tinha microfones, a gente não tinha iluminação artificial, e você também não precisa ter essas coisas. A gente sempre fala, isso aqui é manjado e você provavelmente já sabe, só que você não aceita, porque isso é mais uma muleta para você não começar. Você pode usar a iluminação natural, uma janela com a luz do sol faz mágicas. Hoje eu tô gravando à noite, obviamente não tem iluminação natural aqui, mas se tivesse, seria até muitas vezes melhor do que luzes artificiais. Então você não precisa ter equipamentos caros para começar, porque os equipamentos caros não vão ditar o desempenho do seu conteúdo, não vão ditar o desempenho do seu vídeo no YouTube, do seu Reels no Instagram. O que vai ditar prioritariamente uma
majoritariamente o desempenho dessas coisas, são outras questões e principalmente a mensagem que você quer passar, o conteúdo que você quer passar. Não se apegue a esse tipo de coisa que eu ia usar a palavra perfumaria, mas não é perfumaria, né? Mas são coisas que você vai construindo ao longo do tempo. São coisas que você vai fazendo upgrade no teu setup ao longo do tempo. Então, eventualmente você vai comprar uma câmera melhor, mas se você tiver um celular bom, você não precisa comprar uma câmera. Depois você vai comprar um microfone bom, não necessariamente nessa ordem, às vezes até antes você vai investir num microfone um pouco melhor para você deixar de usar a captação de áudio do seu celular, o microfone do seu celular. Depois você vai pegar uma softbox para fazer alguma correção de luz e de sombra que você está querendo fazer, porque só a janela já tá boa, mas você quer dar uma outra cara para os seus conteúdos, para o seu vídeo. Depois você vai investir talvez num computador um pouquinho melhor para você rodar alguns outros programas de edição, para você fazer edições melhores, edições mais rápidas, edições mais fluídas, não ficar batendo tanto a cabeça. Até 2022 a Ana usava um computadorzinho, tadinho, um Lenovo que, cara, só para ligar dava tanta dor de cabeça, e ela fazia muitos vídeos, muitos reels editando naquele computadorzinho que demorava dias para editar, porque toda vez que você abria algum software de edição, você ficava mais tempo resolvendo problemas de travamento do que editando. Mais funciona. Hoje a gente tem outros equipamentos que facilitam muito a nossa vida, mas não ter esses equipamentos nunca foi um impeditivo pra gente começar a ligar uma câmera e transmitir a mensagem que a gente quer transmitir, seja em qual plataforma for, seja no Instagram, que eu já fiz vídeo aqui, vocês podem assistir aqui, seja no YouTube, igual a gente está fazendo aqui hoje. Essas são as primeiras coisas que você não precisa. Equipamentos caros, equipamentos. A segunda coisa que você não precisa se preocupar tanto é com um cenário. Sabe aquele cenário de infoprodutor, né? Com uma prateleira de design industrial, sabe? Que tem a madeirinha em cima e as estruturas é de ferro, né? Aqueles ferrinhos preto e tal, que com plaquinha de faturamento, com uns livros atrás. Olha só, eu tô escrevendo isso aqui, mas não tem nada a ver. Isso aqui é de outra pessoa, vocês sabem. Aquele estereótipo, sabe? Todo mundo, de um tempo pra cá, começou a fazer vídeos com o mesmo cenário, com as mesmas plaquinhas, com a mesma decoração, com a mesma iluminação, um LED RGB azul atrás aqui e outro vermelho aqui. Você não precisa disso, por quê? Porque você tá vendo todo mundo fazendo desse jeito, né? Pelo menos no passado fazia desse jeito, e isso te marcou como sendo o mínimo que você precisa ter para começar a fazer alguma coisa aqui na internet. E na verdade não, você perde toda a sua originalidade quando você faz igual a todo mundo. Mesmo que você não tenha essa preocupação, você não faz porque você acha que precisa ter um cenário foda, um cenário incrível, uma casa linda. Na sua cozinha tem que ter tudo bonito, tem que ter aquelas pedras de quartzo branco. No seu quarto tem que ter aquelas iluminações, aqueles abajures caríssimos no detalhe no seu cenário, porque se você não tiver e mostrar um pouquinho do desgaste da sua parede branca, você não vai ter credibilidade, as pessoas não vão querer assistir você porque você está num lugar, entre muitas aspas, feio. E isso é a mais pura mentira. Se você se preocupa demais com isso, eu vou te dizer, você nunca vai ter o cenário perfeito. Você nunca vai olhar pro seu vídeo, pro background aqui do seu vídeo, pro fundo do seu vídeo, e vai falar, cara, agora tá massa e não tem mais o que fazer. Isso não acontece. A gente sempre vai olhar pras nossas coisas e vai falar, cara, isso aqui poderia estar melhor, isso aqui eu quero mudar, isso aqui tá feio, mas na maioria das vezes as pessoas que estão assistindo o seu vídeo, elas vão estar lá mais por você e pelo que você tem pra falar e pelo jeito que você fala, e não pela cor da parede da sua casa e as plaquinhas de faturamento que você não tem e não mostra. Mesmo que você tenha, você não precisa mostrar se não for da tua personalidade, sabe? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Existem muitas outras coisas, é claro, a gente vai falar mais algumas delas aqui, mas o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando aqui, é algo que sempre passou pela minha cabeça. Às vezes ainda passa pela minha cabeça, cada vez menos, mas às vezes elas ainda me travam quando eu quero simplesmente abrir a câmera, igual eu tô falando aqui pra vocês, e falar o que eu quero falar pra vocês. Então, existem muitas outras coisas, mas isso aqui são as principais que passam na cabeça de todo mundo que tá querendo começar. Não tenho equipamentos bons, um cenário bonito, condizente com o que eu acho que tem que ser um cenário, e você nunca vai ter mesmo, tá? Você sempre vai querer melhorar e sempre vai querer mudar, porque pra gente quase nunca vai tá bom. A terceira coisa, cara, que você não precisa, e nesse caso você não pode adotar, não pode ter, é uma postura, é um jeito que não é seu. Quando a gente consome muito conteúdo na internet, a gente tende a querer
copiar as pessoas, e copiar, que eu falo aqui, não é necessariamente no sentido ruim. A gente se inspira nas pessoas e, bom, a gente quer começar a fazer algo. Eu vejo outras pessoas fazendo isso que eu quero começar a fazer. Obviamente, eu vou falar, eu vou fazer algo parecido com o que ele tá fazendo. Se ele tem um equipamento foda, igual esses aqui, eu acho que eu preciso ter um desse também. Se ele fala todo formal, assim, e coloca um enquadramento tudo certinho, não pode estar torto, tem que estar pegando daqui pra cima, em tese, eu tenho que fazer isso também. Se ele fala de uma forma super polida e não fala jargões, não tem vícios de linguagem, ele fala palavras que eu nunca ouvi na minha vida, em tese eu tenho que tentar posar isso também. E quando isso não é você, até quem não te conhece percebe que isso é forçado. Eu falei em outro vídeo, eu não lembro exatamente em qual, que geralmente quando a gente vai começar a criar conteúdo e não tem muito jeito ainda pra falar com uma câmera, porque falar com uma câmera não é natural pra todo mundo, a gente tenta performar demais, né? Então a gente vira o William Bonner. Eu falei isso nesse vídeo, a Ana sempre fala isso nos vídeos dela, principalmente quando a gente tá tratando sobre perder a vergonha de falar com a câmera, a gente tenta posar algo que a gente não é. E quando eu voltei a criar conteúdos aqui nesse canal, o meu principal objetivo desse ponto de vista é tentar ser ao máximo o Renan que eu sou fora das câmeras, com os meus amigos, com os meus familiares, com a Ana, e falar o que eu quero falar do jeito que eu geralmente falo, e principalmente do jeito que eu geralmente falo sobre um assunto que eu tenho muita empolgação. Então, o que eu busco cada vídeo aqui pra vocês é falar do jeito que o Renan é fora das câmeras. Você tem que buscar falar do jeito que você é fora das câmeras. Isso é essencial pra você criar um negocinho, um detalhe, um negocinho que quase não é importante, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é a conexão com o seu público. Se você não tiver conexão com o seu público, não conseguir criar essa conexão com a sua personalidade, com os seus assuntos, com o seu jeito de falar, meu amigo, você pode ter o melhor equipamento, você pode ter o cenário mais bonito, você não vai conseguir criar essa conexão com o público. É forçado, é posado. E a quarta coisa que você não precisa ter, e última desse vídeo, pra gente ir pra como começar, é ter tudo muito bem definido, tudo muito rígido, tudo muito prontinho antes de efetivamente você colocar a mão na massa. Porque você vai passar muito tempo entendendo quem você é e planejando e fazendo uma pesquisa de público inicial, né, a sua primeira persona. Isso é importante você ter essa noção e ir trabalhando sempre nisso, mas você não precisa ter tudo isso antes de dar o primeiro passo. Então, logomarca, um branding, aquelas questões de arquétipos, quem que você quer se comunicar, quais conteúdos que eu vou fazer para esse mês, para esse ano, qual que é o propósito de tudo. Você não precisa ter tudo isso pronto, 100% imutável para começar a fazer as coisas. É claro que você tem que sempre estudar isso, monitorar isso e eventualmente mudar um pouco a rota, aprimorar todos esses conceitos para você continuar seguindo pelo caminho certo. Mas você não pode deixar esse tipo de coisa te travar. A Ana fala muito, principalmente na questão de começar um Instagram do zero, que você não precisa ter, por exemplo, fotos profissionais, porque principalmente para quem é profissional autônomo ou profissional liberal, tem aquela ideia, bom, beleza, comecei meu Instagram do zero, eu tenho que contratar um fotógrafo, colocar o meu jaleco, meu uniforme, sei lá que seja, tirar aquelas fotos assim, profissionais, um advogado lá, né, assim, para ter todo um book para você criar os seus conteúdos com essas fotos. Você não precisa, tá? Você não precisa de tudo isso. Pro YouTube é até menos necessário ainda, porque dificilmente a gente usa esse tipo de coisa, mas aqui eu falo para todo tipo de criação de conteúdo, sabe? Lembrando, tô falando isso aqui para você que é uma pessoa que tá criando conteúdos para você mesmo, sabe? Usando a sua imagem, não necessariamente o nome de uma empresa, de uma marca, de uma pessoa jurídica, mas esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui, pra crescer o meu nome, Renan Felipe, tô falando diretamente com vocês. Você não precisa dessas coisas. E a última coisa que você não precisa e vai conectar sobre como começar simples é ficar tentando descobrir as tendências do momento. Qual que vai ser a próxima tendência que vai fazer você fazer 1, 2 vídeos e pegar milhões de views aqui no YouTube, milhões de reproduções dos seus conteúdos no TikTok, no Instagram. Você não precisa fazer isso porque você não vai conseguir, tá? Então, esqueça tendência. Simplesmente foque em saber se comunicar com as outras pessoas, saber se comunicar através de vídeos, né, de audiovisual, igual a gente está fazendo aqui. Em terceiro ponto, nessa parte de comunicação, é focar em transmitir a mensagem que você quer transmitir de uma maneira clara, de uma maneira genuína, de uma maneira que as outras pessoas queiram assistir. Cara, se vocês estão aqui agora, quer dizer que vocês de alguma forma assistiram meus outros vídeos e se interessaram minimamente nas outras coisas que eu tenho para falar. Por isso vocês estão aqui hoje, né? Ou se vocês caíram aqui pela primeira vez e estão aqui até agora, vocês até o momento se interessaram pelo que eu tenho para falar por algum motivo. Seja o jeito que eu falo, seja a entonação que eu falo, seja o assunto do vídeo, e vocês estão gostando, beleza?
beleza? Então, é isso que você tem que focar. Esqueça tendências nesse momento inicial e foque em desenvolver a sua comunicação da mensagem que você quer passar. Só que agora a gente vai para como começar de um jeito simples e se manter simples, aproveitando, aí sim, uma tendência que talvez, só talvez esteja acontecendo agora. Posso estar errado. Pode ser que não seja essa tendência que eu tô falando. Mas, se você ver até o momento, o vídeo mais visto desse canal é um desabafo. É um desabafo falando por que eu não vou criar conteúdo para o Instagram. É um vídeo extremamente simples, sem edições pesadas, sem edições mirabolantes, com um cunho majoritariamente negativo e uma facecam, né? Que só aparece o meu rosto aqui e eu falando com vocês. Por que essa tendência eu acho que tá acontecendo? Porque as pessoas estão saturadas, vem de um período de tempo de saturação das redes sociais. Muito por conta dos vídeos curtos, muito por conta do imediatismo. Se você quiser saber mais disso, você vai ver o meu outro vídeo, tá? Então, essa é a coisa que eu observo. E por que isso é uma tendência? Porque ela volta a ser simplista num mundo onde por muito tempo para trás, os vídeos estavam sendo cada vez mais performáticos. As edições estavam cada vez mais pesadas, as edições estavam cada vez mais complexas. E as pessoas ficaram saturadas disso, elas cansaram, elas estão cansando. Óbvio que não é todo mundo, mas elas estão cansando, uma boa parcela disso está cansando. Por isso que o meu vídeo estava tendo bastante visualização, porque eu desabafei de uma maneira honesta, de uma maneira simples. Então, as pessoas estão de saco cheio um pouco dessas coisas, sabe? Elas querem ver que os grandes, ou os médios, ou os pequenos, ou as pessoas que estão começando agora, também passam pelos mesmos problemas que elas passam. Sabe, o brasileiro médio, o ser humano médio que passa por problemas do dia a dia, de dificuldade financeira, de saco cheio das formas que as coisas estão. As pessoas querem ver que os outros são iguais a elas e querem se identificar com elas, que têm as mesmas angústias que elas. E essas pessoas que são muito famosas ou que estão aqui no YouTube, que são grandes, também às vezes se sentem perdidas, né? E tudo isso é real, sabe? Tudo isso é real, não é uma mentira, mas esse tipo de coisa nesse momento das redes sociais, principalmente no Brasil, elas criam conexão. Elas criam conexão no sentido de, porra, eu, Renan, sou um consumidor de conteúdo, consumo vários tipos de conteúdo de várias pessoas diferentes, de pessoas muito grandes, de pessoas pequenas que estão começando, que têm conteúdos muito bons, e de pessoas que não são nem gigantes nem muito pequenas. E quanto mais essas pessoas conseguirem criar conteúdos que se conectam com o que eu acredito, com o que eu penso e com o jeito que eu enxergo o mundo hoje, mais eu vou acompanhar essas pessoas. Então a tendência que eu vejo acontecendo hoje é de um conteúdo mais simples, de um conteúdo mais conversado, de um conteúdo com um certo desabafo, com opiniões e com humanização, com a nossa cara aqui. Renan, então quer dizer que canal que não aparece os outros, o rosto vai... Não é isso que eu tô falando. Não é que os outros conteúdos técnicos, conteúdos que ensinam alguma coisa pra alguém, vão acabar. Não é isso. Eles vão continuar. Eles têm o seu valor, eles têm a sua função, né? Eu vou continuar vendo canais do YouTube que me ensinam alguma coisa sobre um assunto que eu tenho interesse. Mas existe essa tendência acontecendo. As pessoas estão voltando pro YouTube para fazer vídeos mais longos, mais desenvolvidos e mais próximo da gente. Inclusive o Instagram, seguindo a tendência das outras plataformas, acabou de liberar Reels de não mais de apenas 90 segundos para ser considerado Reels, mas também de 3 minutos. Isso demonstra mais ainda que as pessoas estão cansadas dos conteúdos super curtos, super rápidos, super geração miojo, que quer ter tudo pronto em poucos segundos, certo? Então isso confirma de alguma forma o que eu disse no outro vídeo e que há uma tendência de mudança no perfil de consumo e na possibilidade de conteúdos que hoje você pode fazer. Se até ano passado você achava que era muito complicado você entrar nesse mundo de criação de conteúdo porque você não sabia editar vídeos igual os canais grandes fazem, igual lembra do Daniel Peninca, aquelas edições incríveis que vão continuar tendo seu valor, na minha opinião, que são muito boas e que agrega demais valor a um determinado vídeo, mas você não sabia fazer isso, eu também não sei fazer isso. Agora você pode não criar esse tipo de conteúdo, mas criar um conteúdo mais simples, que em tese é tendência, que eu acredito que seja uma tendência, e essa barreira de entrada para você do ponto de vista técnico, do ponto de vista de simplicidade, fica cada vez mais baixa. Já é muito baixa, mas você não vai precisar se espelhar tanto nessas outras pessoas que criam essas coisas super complexas para começar a criar conteúdo. Então, 2 dicas aqui. Primeira coisa, o que você mais gosta de falar? O que você mais sente tesão em falar, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de dar minhas opiniões sobre determinados assuntos, né? Muitos assuntos. Eu recortei alguns assuntos que eu gostaria de falar, que é tecnologia, negócios e digital. Recortei
anotei esses assuntos e comecei a falar aqui pra vocês. O primeiro vídeo que eu fiz depois que eu voltei, que deu certo, é esse do Instagram. O segundo vídeo que eu tô fazendo agora é sobre como começar a criar conteúdo na internet, que como eu disse no começo, é uma mensagem pra vocês também, mas é uma mensagem pra mim, pra simplificar essa criação de conteúdo e não ficar complicando tudo, porque a nossa tendência é sempre achar problemas, é sempre achar defeito. Então não, é simplesmente hoje ligar a câmera, falar e depois fazer uma edição muito simples, muito básica e juntando com essa tendência que eu imagino que seja uma tendência, que eu aposto que seja uma tendência, que facilita pra gente começar a criar conteúdo, porque a tendência é que esses conteúdos mais simples possam vingar melhor, pelo menos pra esse ano de 2025, pra esse começo de 2025. Eu recomendo que você comece a fazer isso, cara. Abre a câmera aí agora, fala alguma coisa que você queira falar, pode ser da sua área de profissão, pode ser de algum hobby que você tenha, pode ser de um assunto político que você queira falar, aguenta a pedrada depois, mas pode ser, grava isso, faz um roteirinho legal, ou nem faz roteiro, vê como é que sai, joga lá no editor de vídeo qualquer, tem vários editores gratuitos aí, ou pagos, tanto faz, corta suas respiradas, veja o que dá, joga no YouTube, divulga algumas redes sociais e vê no que dá e continua, e continua, e continua. Comece simples, se mantenha simples e aproveite que a galera tá voltando pra cá e fazendo esse tipo de vídeo mais simples. Espero que você tenha gostado desse papo, convido você a entender por que eu não vou criar no Instagram aqui, algumas habilidades essenciais que eu gostaria de, que eu tenho, né, que eu tive que desenvolver pra 2024, mas também vale muito pra esse ano. E se inscreve no canal aí, pô, beleza? Acompanha aí o que eu tenho pra falar, é de graça, não custa nada e eu vou ficar muito feliz de ver você aqui no próximo vídeo. Deixa o like, comenta aí o que você achou, se já tá criando ou não e valeu, até a próxima.